Oi, aqui é a professora Poliana e hoje eu trouxe um simulado sobre alfabetização e letramento. Eu busquei trazer alguns conteúdos referente a este certame da Prefeitura de Itaquaquecetuba, da banca IGD-RH. E pensando na prova que já se aproxima, faltam 5 dias para a realização da prova, eu trouxe esse simulado de alfabetização e letramento. Vamos para a aula. Questão número 1 do nosso simulado. Antes de mais nada, para aprender a ler e escrever, a criança precisa construir um conhecimento de natureza conceitual. Esse é o documento do MEC, volume 3, página 122. Com base na citação, significa defender a alfabetização como... Então, antes de comentar cada preposição, gostaria de dizer que, além desse documento do MEC, quem vem tratar desse assunto é a Emília Ferreiro, no seu livro Psicogênese da Língua Escrita, onde ela propõe a ideia de que o processo de alfabetização ele não deve ser visto como uma mera decodificação de palavras, mas como uma construção ativa e conceitual por parte da criança. Então vamos analisar. Com base na citação, significa defender a alfabetização como 1. Função da maturação biológica? Está errado, porque a questão da alfabetização ela não tem a ver com o amadurecimento natural da criança. 2. Desenvolvimento de capacidades relacionadas à percepção, memorização e treino de um conjunto de habilidades sensório-mecânicas? Também está errado, porque a questão da memorização ela não está relacionada ao aprendizado da alfabetização. Se aprende a partir da construção do conhecimento. 3. Um processo de construção de conhecimento pelas crianças por meio de práticas que têm como ponto de partida e de chegada o uso da linguagem e a participação nas diversas práticas sociais e de escrita. A 3 está correta, né? A construção do conhecimento se dá a partir de práticas sociais. 4. Aquisição de um código de transcrição da fala. Está errado. A criança ela aprende a partir da construção do conhecimento e não de códigos. A resposta correta da questão número 1 é a letra C. A alfabetização é um processo de construção de conhecimento pelas crianças por meio de práticas que têm como ponto de partida e de chegada o uso da linguagem e a participação nas diversas práticas sociais e de escrita. Questão número 2. O que caracteriza o analfabetismo funcional no contexto da escolarização? Marque a alternativa correta. Antes de analisarmos as alternativas, vamos compreender o que é este analfabetismo funcional. O analfabetismo funcional, ele caracteriza-se pela incapacidade de usar a leitura e a escrita, assim como as habilidades de compreensão de forma eficaz no cotidiano, ou seja, é aquele sujeito que ele tem dificuldade de utilizar o conhecimento adquirido no seu cotidiano, no seu dia a dia. Apesar da pessoa ser capaz de decodificar palavras e frases simples, ela não consegue compreender ou interpretar adequadamente textos mais complexos, nem aplicar o conhecimento adquirido para resolver problemas práticos ou situações do cotidiano. E aí nós temos alguns autores que eles vêm trazer essa questão do analfabetismo, que eles tratam sobre essa temática, que é o Paulo Freire, no seu livro Pedagogia do Oprimido, a Emília Ferreiro, na Psicogênese da Língua Escrita, e a Maria Tereza. São autores que discutem essa questão do analfabetismo funcional. Então, a questão 2 pergunta o que caracteriza o analfabetismo funcional. A. Possuir baixa escolaridade, sem impacto nas habilidades de leitura e escrita. B. Ter dificuldades na aplicação prática das habilidades de leitura e escrita adquiridas. C. Demonstrar domínio completo da leitura e escrita, independentemente da escolaridade. D. Refletir a ausência total de habilidades de leitura e escrita, mesmo com boa escolarização. E. Não saber escrever o próprio nome.
Então, o que vai caracterizar o analfabetismo funcional é essa questão aqui, ó, de ter dificuldades na aplicação prática das habilidades de leitura e escrita, né? O analfabetismo funcional é justamente essa questão de não apenas decodificar, mas sim aplicá-los na prática, no seu cotidiano, no seu dia a dia. Então, o analfabetismo funcional é aquele sujeito que tem dificuldade de aplicar práticas adquiridas, sobretudo no que diz respeito à leitura e à escrita. Questão 3 do nosso simulado. Os estudos das psicolinguísticas argentinas Emília Ferreiro e Ana Teberoski, iniciados em 1974, revolucionaram o entendimento sobre a aquisição do conhecimento. Suas pesquisas mostraram que a aquisição do conhecimento está baseada na atividade do indivíduo em contato com o objeto de conhecimento, demonstrando que a criança, antes mesmo de frequentar a escola, já possui noções e formula hipóteses sobre o sistema de escrita. Ferreira e Teberoski desenvolve também aspectos propriamente linguísticos da psicogênese da língua escrita, quando descrevem o aprendiz formulando hipóteses a respeito do código, percorrendo um caminho que pode ser representado nos níveis pré-silábico, silábico, silábico-alfabético e alfabético. Acerca dessa perspectiva teórica, assinale a alternativa que está diretamente relacionada ao nível silábico. A. No nível silábico-alfabético, o aprendiz analisa na palavra suas vogais e consoantes. Acredita que as palavras escritas devem representar as palavras faladas, com correspondência absoluta de letras e sons. B. No nível silábico-alfabético, o aprendiz pensa que pode escrever com desenhos, rabiscos, letras ou outros sinais gráficos, imaginando que a palavra assim escrita representa a coisa a que se refere. A letra C. No nível silábico-alfabético, o aprendiz descobre que a palavra escrita representa a palavra falada e acredita que basta grafar uma letra para se poder pronunciar uma sílaba oral. Então, a letra C é a resposta da nossa questão. Aqui nós identificamos onde o estudante já começa a compreender e a escrita ela tem uma relação direta com a fala, ou seja, ele descobre que as palavras escritas representam as palavras faladas. No nível silábico-alfabético, mesmo após tomar consciência de que se escreve com letras, o aprendiz tenderá a grafar um número de letras indiscriminado, sem antecipar quantas e quais caracteres precisará usar para registrar palavras. Então, a resposta da questão 3, o nível alfabético, é a letra C. O aprendiz descobre que a palavra escrita representa a palavra falada e acredita que basta grafar uma letra para se poder pronunciar uma sílaba oral. Questão número 4. Conforme o parágrafo 1 do artigo 32 da LDB, quais são os meios básicos que possibilitam o desenvolvimento da capacidade de aprender? Aqui nessa questão 4, a resposta é a letra A. Nesse artigo 32, ele vai trazer a obrigatoriedade do ensino fundamental de 9 anos, com o objetivo de formar cidadão, e no seu primeiro parágrafo ele traz essa redação da questão A. Pleno domínio da leitura, da escrita e do cálculo. Então, segundo o artigo da LDB, a leitura e a escrita e o cálculo são os meios básicos que possibilitam o desenvolvimento da capacidade de aprender do sujeito. Questão número
5. A questão 5, ela vem trazer sobre o letramento na educação infantil. A promoção do desenvolvimento da linguagem e do letramento na educação infantil envolve a aplicação de atividades pedagógicas e lúdicas que estimulam o aprendizado de forma natural e prazerosa. Essas práticas são essenciais para a construção das habilidades linguísticas das crianças, proporcionando um ambiente que favorece a exploração da linguagem oral e escrita desde os primeiros anos de vida. Sobre as abordagens pedagógicas voltadas para o letramento infantil, assinale a alternativa correta. O letramento ele é diferente da alfabetização. A alfabetização espontânea deve ser evitada, pois é importante que a criança siga um cronograma rígido de ensino da escrita para evitar erros na aquisição da linguagem. Equivocada. A educação e todos os seus processos, eles são flexíveis, respeitando o tempo de cada criança. Então, não tem nada a ver com cronograma rígido para evitar erros na aquisição da linguagem. B. As atividades lúdicas, como contação de histórias, jogos de rima e brincadeiras com letras, são fundamentais para o desenvolvimento do letramento, pois estimulam a consciência fonológica e o interesse pela leitura e escrita de forma prazerosa. C. O letramento na educação infantil pode ser dispensado até o ensino fundamental, pois o foco nessa fase deve estar apenas no desenvolvimento motor e social das crianças. O letramento ele tem que aparecer no planejamento do professor e no projeto político-pedagógico da Escola de Educação Infantil. D. O uso de atividades exclusivamente voltadas para a repetição e cópia de palavras é o método mais eficaz para o desenvolvimento da escrita na educação infantil, garantindo que as crianças memorizem a forma correta das palavras. Também está errado. Letramento não tem nada a ver com repetição e cópia de palavras, muito menos memorização. Então, a resposta correta é a letra B. O letramento na educação infantil está vinculado com atividades lúdicas, como contação de histórias, jogos de rima e brincadeiras com letras, que são fundamentais para o desenvolvimento do letramento, pois estimulam a consciência fonológica e o interesse pela leitura e escrita de forma prazerosa. Este foi o nosso simulado de alfabetização e letramento.